Amém. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com muita alegria, irmãos, de estar nesta noite. Não sei por que razão não me escalam muito nessa unidade. Na verdade, quem faz a escala sou eu mesmo. Mas o fato é que nós temos corrido bastante. O ano passado foi um ano de muitas lutas, mas graças a Deus, Deus tem nos dado, as vitórias foram ainda maiores. E os irmãos têm perguntado como está a Evelyn. Graças a Deus ela está bem. E logo ela vai poder também passar pelas unidades para poder dar o testemunho e poder pessoalmente falar daquilo que Deus fez na vida dela, fez na nossa família. Amém, queridos? Amém. Se você puder abrir a palavra do Senhor, na verdade nós vamos usar uma série de textos, mas eu queria ler alguns versículos do livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, é o primeiro evangelista, o primeiro evangelho aí na sequência de livros, no capítulo 24. Eu vou usar algumas transparências e alguns slides. Na verdade, algum tempo atrás, Deus tocou muito forte no meu coração. Eu estava estudando um pouquinho um livro do Coronel Eliseu, Porque Somos a Última Geração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que estão reveladas na Palavra de Deus e que muitas vezes, irmãos, nós parece que não damos muita conta disso, ou não temos um entendimento muito completo de que tempo nós vivemos. Infelizmente, nós temos visto pessoas que, até irmãos nossos muitas vezes, que parece que não estão priorizando as coisas espirituais, parece que começam na caminhada cristã, esquecem das coisas que de fato são importantes. Então, eu peço ao Espírito Santo que possa falar conosco. É claro que é uma palavra de exortação, mas é algo importante para nós conhecermos os tempos. O arrebatamento está às portas, a qualquer momento, as profecias que deveriam ser cumpridas para isso acontecer já foram cumpridas, não falta mais nenhuma profecia a se cumprir, o que falta só é ajustar ou completar o número dos escolhidos. E isto é Deus quem sabe. Quando completar o número da igreja, aí então o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. No capítulo 24, eu quero ler no versículo 36. Versículo 36. Na verdade, eu vou ler do 36 até o 39. Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o 39. Diz assim: Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Até o versículo 39, ainda sentados, vamos ter mais uma palavra de oração. Nesse momento eu quero pedir que você possa fechar os teus olhos, fale com Deus para que o Espírito Santo tenha liberdade. Muitas vezes Deus está aqui, aliás, sempre Deus está aqui. A palavra é ministrada na unção do poder do Espírito Santo, mas muitas vezes quem não está aqui somos nós. Muitas vezes nós estamos tão distantes, estamos tão longes, o corpo talvez até presente, mas a nossa mente distante. Então vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco e ministre ao nosso coração. Pai, nós queremos te agradecer e louvar, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, por estar aqui com esses irmãos desta unidade, revendo aqui muitos dos irmãos, conhecendo novos irmãos. Obrigado, Jesus, por tua graça. A tua unção, Deus, está presente neste local e nós podemos perceber, Senhor Deus, visivelmente a tua bondade, o teu amor expresso em nossas vidas, Senhor. Pai, nós temos aberto a tua palavra e cremos, Senhor Deus, que seremos exortados, consolados, fortalecidos, Senhor. Fala conosco, ministra, Deus, no nosso coração.
e nós lhe prometemos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Somos a última geração. Eu tenho muita certeza, irmãos, pelo que nós temos visto, estudado, tenho muita certeza de que Jesus está às portas. Ele logo estará voltando para buscar a sua igreja. E muitas vezes nós nos perdemos com tantas coisas e deixamos de perceber as coisas espirituais. E Deus, eu comecei a preparar uma primeira palavra, depois eu preparei uma segunda, uma terceira, fiz uma sequência de 4 estudos. E conforme a gente puder ter oportunidade, eu quero ir ministrando com os irmãos e passando com os irmãos. Tal a urgência desta situação. Nós temos hoje o privilégio, irmãos, de pertencer à geração que vai ver ou que vai subir no dia do arrebatamento. Eu tenho certeza que aqui nesta noite, muitas pessoas que estão aqui, talvez uma grande maioria, vai ver o arrebatamento do Senhor Jesus. Vai ouvir a trombeta, porque essa trombeta não é as pessoas que vão ouvir, é uma trombeta espiritual. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Talvez você fale, mas como é que nós podemos afirmar isso com tanta certeza? Já que o versículo que eu li, Mateus 24, 36, diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É verdade. A Bíblia diz que o dia e a hora é somente Deus que sabe. Mas nós podemos saber o tempo. Nós podemos saber as circunstâncias quando elas começarem a acontecer. Talvez o dia não, mas podemos saber a semana, talvez o mês, talvez o ano. Então nós temos informações na palavra do Senhor. É verdade que somente Deus, e agora Jesus Cristo, que está também junto com o Senhor, Ele conhece e sabe exatamente esse dia. Mas nós estamos muito próximos desses dias. Por quê? Porque as principais profecias, ou as profecias que foram faladas sobre isto, já aconteceram. Pode dar mais um clique. O arrebatamento, eu coloquei lá o texto, que nós já lemos. O arrebatamento, algumas pessoas, quando falam em arrebatamento, algumas pessoas sentem assim um frio na espinha. Ai meu Deus, o que é isso? Arrebatamento, irmãos, não vai ser um motivo de medo. Arrebatamento não vai ser alguma coisa que nós devemos temer. Pelo contrário, a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser uma grande recompensa, livrando a igreja, a noiva, de um período muito difícil que vai vir sobre a terra, chamada grande tribulação. E está aproximando cada vez mais esse tempo. Então nós temos que estar atentos, temos que nos firmar nas promessas do Senhor. Eu quero mostrar para os irmãos algumas profecias importantes. Muitas profecias já se cumpriram, algumas milenares e outras mais recentes. E uma das profecias dos nossos dias, ou que se cumpriu agora recentemente, é a profecia que diz respeito à volta do povo de Israel na sua cidade. Isso aconteceu em 1948. Quando Israel retorna, sendo reconhecido como nação. Esta profecia era uma das últimas que faltavam se cumprir para que o Senhor Jesus pudesse voltar. Pode, por favor, mais um aí. Se quiser apagar mais uma sequência de luz, eu acho que dá para eu me enxergar aqui. Ezequiel 36. Dá uma olhadinha em Ezequiel 36. Eu vou mostrar para os irmãos pelo menos 3 profecias, e os irmãos vão conferir que essas profecias já se cumpriram, então Jesus já está no tempo de retornar. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, eu vou ler do 22 até o 24. Ezequiel 36, do versículo 22 ao 24, diz assim: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações.
o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha só o que Deus está falando, que Ele iria tomar Israel de entre todas as nações, e novamente Ele iria congregar este povo, esta nação, para junto do Senhor. Então observe, irmãos, alguma coisa muito importante. Esta profecia, nós costumamos dizer que é uma profecia de dupla referência. Por quê? Não é dupla interpretação, a interpretação é uma só, mas está se referindo ao tempo que Israel iria para o cativeiro, ficaria 70 anos no cativeiro e depois retornaria para Jerusalém. Mas ela também está dizendo que viria um outro período em que Israel seria espalhado. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã, quando foi destruído o templo, quando aquele imperador doido romano coloca fogo em Roma e destrói o templo, destrói uma perseguição muito grande ao povo judeu, e eles espalham. E esse povo ficou espalhado desde o ano 70 até 1948, quase 2000 anos, sem perder sequer a sua língua, a sua cultura, as suas tradições, e povos por toda a parte do mundo. E o Senhor disse que Ele tomaria dentre as nações. Esta profecia já foi cumprida. Capítulo 37, outra profecia. Capítulo 37, versículo 21. Na verdade, a profecia diz respeito a esse mesmo fato. Versículo 21 e 22. Ezequiel 37, versículo 21 e 22. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e congregarei de todas as partes, e o levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. A outra profecia diz que Deus também traria Israel de entre as nações. Israel foi espalhado. Isso chamou os judeus da dispersão, quando saíram fugindo. Alguns foram para a Rússia, outros para a África, outros vieram para o Brasil. A Argentina tinham muitos judeus. Nos Estados Unidos, Nova York, muitos judeus. Muitos continuaram ali porque se estabeleceram de uma forma muito próspera. Mas quando em 1948 se deu o dito de que Israel seria reconhecido como nação, então vieram de todos os lugares. Assim diz o Senhor Jeová. Essa profecia já aconteceu, irmãos. E aqui tem um detalhe, diz que o reino nunca mais seria dividido. Na história de Israel, nós conhecemos que tem um período do Reino Unido, onde 3 reis são levantados: o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Esse período é chamado de Reino Unido. Depois desse período vem outro período chamado Reino Dividido, quando separa Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte chamado Israel, Reino do Sul chamado Judá. Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. E esses 2 reinos disputavam entre si, não tinha entendimento entre os seus reis, e isso perdurou por um período. Quando o cativeiro, em 538 a.C., o rei da Pérsia então permite o retorno de Judá, e eles novamente então voltam. Depois do Império Persa veio o Império Grego, que em 63 da era cristã, e depois o Império Romano. No ano 70, o Império Romano destrói Jerusalém, inclusive o templo, e os judeus são dispersos. Então, irmãos, do ano 70 da nossa era até o ano de 1948, Israel ficou espalhado como nação. Para ser uma nação, é preciso ter uma cultura, é preciso ter uma língua
e ter uma terra. Se não estiver instalado num espaço, não é uma nação. Não adianta ter uma cultura, não adianta ter uma língua e não ter um lugar onde estar. Israel tinha uma cultura, tinha uma língua, mas não tinha uma terra. Estavam espalhados pelo mundo. Mas nesta data houve este retorno. E o mais bonito que isso acontece no ano de 1948, quando numa reunião da ONU aprovaram o reconhecimento de Israel como nação e o seu retorno como território. E este último voto, chamado voto Minerva, foi dado por um brasileiro, que era um dos diplomatas, chamado Oswaldo Aranha. Por isso que nós temos uma bênção do Senhor, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que oram pela paz de Israel. O Brasil é uma nação abençoada. Por quê? Porque neste dia houve um voto de um brasileiro que permitiu o retorno de Israel como nação. O privilégio, nós não temos noção do privilégio da nação brasileira diante desses fatos. Por isso que o Brasil hoje é uma nação neutra, pode ir para qualquer outro lugar. E se você falar de futebol e falar de Pelé, você entra em todo quanto é lugar, o brasileiro é muito bem recebido. Agora, existe uma bênção do Senhor sobre a nossa nação, porque houve alguém que também abençoou Israel. E mais uma profecia que eu quero mostrar para os irmãos, que confirma esse mesmo fato, mas só que de uma forma um pouco diferente. E agora quem declarou essa profecia foi Isaías. Volta um pouquinho então na sua Bíblia, Isaías capítulo 66. Hoje eu vou dar vários textos para os irmãos, várias bases bíblicas, para nós entendermos o que é que nós temos que fazer com tudo isso. Isaías 66, versículo 7 até o 8. Essa profecia diz respeito de quanto tempo demorou para que Israel voltasse a ser nação. Sabe quanto tempo foi? Foi de um dia para o outro. Quando a ONU reuniu e determinou, através do voto, que Israel novamente ia ser reconhecido como nação, a partir desse dia, no dia seguinte, Israel já era uma nação. E olha o que diz este versículo, irmãos, olha que coisa incrível. Capítulo 66 de Isaías, versículo 7. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Esta profecia está falando sobre o renascimento de Israel como nação, aquilo que aconteceu em 1948. Olha o versículo 8: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia, nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Está tão claro na palavra. Isso foi profetizado por Isaías 800 anos antes de Cristo, com mais 2.000 anos, há 2.800 anos atrás. Isaías falou: poderia num só dia nascer uma nação? Israel nasce em 1948, reconhecido como nação pela ONU, tendo claro a oposição de todos os países palestinos, mas essa nação nasceu de um dia para outro. É como diz a referência, antes de ter dor de parto, ela nasceu. Isto já aconteceu, irmãos. As últimas profecias que faltavam acontecer, já aconteceu. Agora eu quero falar um pouquinho de uma geração. As profecias já aconteceram. Agora eu quero falar um pouquinho sobre, já falei do retorno de Judá e falei de Isaías 66. O que é uma geração? Então nós temos que entender um pouquinho o que é uma geração. Nós vamos ver que há uma parábola da figueira, e essa parábola diz que não passaria esta geração sem que estas coisas aconteceriam. Então eu quero mostrar para os irmãos o que é esta geração e quando estas coisas vão acontecer. Geração tem uma definição: é o espaço de tempo que forma a média da vida humana. Então qual é a perspectiva de vida das pessoas? Isso é uma geração. Existem alguns métodos científicos que foram usados para se calcular isto. E nós percebemos que na história bíblica, antes do dilúvio, essa média era
muito alta. Antes do dilúvio, eu fiz a questão de pegar todas as gerações que vieram, são 10 gerações de de Adão até Noé, e eu fui pegando cada uma das gerações e fiz uma média. A média destas 10 gerações deu 862 anos, uma média bastante alta. Isso considerando que o seu Enoque teve uma vida muito curta, porque Enoque, com 365 anos, Deus o chamou, ainda era moço, meninão, e Deus o chamou para si. Então, enquanto os outros tinham 900 e alguma coisa, 870 anos, o Enoque só teve 365, e Deus o chamou para si. Se eu fizer uma média, tirando o Enoque, que na verdade foi uma exceção da regra, eu pego 9 gerações e faço a média ponderada, divido por 9, aí essa média vai subir um pouquinho mais. De 862, a média vai para 917 anos. Olha que coisa tremenda. Isso nas primeiras 10 gerações. Atualmente, os pesquisadores usaram um processo chamado APVP, que significa anos potenciais de vida perdidos. Tem chegado à média geral de que uma geração equivale a 70 anos. Esses são os estudos que ultimamente se chegaram. Há outros que fizeram com base em outras formas de estudo, mas tem chegado nesse mesmo número. Uma geração são 70 anos. Interessante que antes do homem chegar a esta conclusão, Deus já havia revelado este segredo, que está lá no Salmo de número 90, versículo 10. Isso, só o primeiro clique aí. Então, a primeira geração com uma média de 917, que vai de Adão até Noé, está em Gênesis 5. Pode dar um outro. Depois, passa-se alguns anos, após Noé, esta média de idade cai para 120. Você vê lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Depois, a média cai para 100, em Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16. E finalmente chegamos no Salmo 90, versículo 10. No Salmo 90, versículo 10, quase todos conhecem de cor este texto, que fala de quantos anos a duração da nossa vida. Diz assim, olha, Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então o Salmo já tinha dito isso quando este Salmo é escrito, muito provavelmente na época de Davi, e este Salmo está dizendo que Deus já estava mostrando que uma geração, ela vai de 70 anos, ou havendo mais rigor, até 80 anos. Isso é média. Então significa que ninguém pode morrer com 90 anos, com 95? Claro que não, irmãos. Tem gente que vai com centenários, 100 e tantos anos, né? Como tem outros que não passa às vezes do 40, dos 35. Então isso nós estamos falando de uma média de uma geração. Então a Bíblia é muito clara, uma geração são 70 anos. Eu estou mostrando isso para vocês, para fazer uma analogia. E essa analogia é muito importante para nós entendermos que tempo nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, naquela curva toda, está ali ainda, nós estamos aqui nesse último patamar. Deus, e isso tem lógica, quando Deus começa a criar o homem, não se havia registros, não se havia muitas informações, e estes anos todos era para que uma geração falasse para outra das coisas que Deus havia estabelecido. Então normalmente uma geração via 10, 11, até 15 gerações, via seus netos, bisnetos, tataranetos, e aí ia até 10 gerações. Então isso no começo era importante, porque a história estava sendo escrita, e Deus, como na verdade vai estabelecendo a sua aliança, chega no Salmo que a média dos homens, das pessoas, é de 70 a 80 anos. Então isso é uma grande verdade. Alguns dizem
eu não sei se você já ouviu falar nisso, que uma geração é 40 anos. Eu não sei por que razão, mas por muito tempo eu ouvia alguns teólogos, e até recentemente eu estava pregando numa igreja que fez aniversário em São Paulo, e depois, na hora do comentário, o pastor fez esta menção, porque uma geração é de 40 anos. As pessoas estão se confundindo, irmãos. Uma geração não é 40 anos. Talvez a Bíblia mencione muito o número 40, e por isso pensa-se que é uma geração. O número 40, ele fala das peregrinações no deserto, fala dos números de dias do dilúvio, fala do tempo em que a chuva caiu sobre a terra, fala do tempo que Moisés fica no palácio, 40 anos, fala do tempo que Moisés vai para o deserto, mais 40 anos, e o tempo da travessia do povo de Israel, que também foi 40 anos. Jesus ficou 40 dias de jejum. Então o número 40 é bastante repetitivo, mas o 40 diz respeito, irmãos, a um tempo de tratamento. O 40 diz respeito de uma disciplina. O 40 diz respeito a uma preparação do Senhor para alguma coisa. E isso é tão verdade que antigamente as mulheres diziam assim: olha, depois que você der o seu neném, que você gerar o seu filhinho, você não esqueça da quarentena. Era o tempo que ela precisava para se recuperar. Então o número 40 tem a ver com preparação, tem a ver com disciplina, tem a ver com o tempo de Deus nos tratar. Nós podemos então chegar a uma conclusão, que o melhor número para se falarmos de uma geração é 70 anos. Bom, eu falei das profecias que nós temos registrado na palavra, que já se cumpriram. Falei do que é uma geração. E agora eu quero mostrar para os irmãos a parábola da figueira. Quando eu estava lendo esse texto, fiquei assim encantado. Como a palavra do Senhor é clara, como as coisas se encaixam. E muitas pessoas ainda não têm percebido, não têm visto isto. Agora sim, voltando para o texto de Mateus, eu quero ler com os irmãos a parábola da figueira. Mateus capítulo 24, vou ler agora a partir do versículo 32. Mateus 24, versículo 32. O capítulo 24 de Mateus fala de um período dos últimos dias, são os sermões proféticos. São as últimas instruções que o Senhor Jesus dá a respeito da sua volta e do que aconteceria nos últimos tempos. Então é muito importante nós lermos também, estudarmos, claro que com uma visão bastante madura. Então você tem lá Mateus capítulo 24, versículo 32, diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Presta atenção nisso, irmãos. Quando a figueira começar a brotar, os seus ramos vão crescer, vão começar a frutificar. A Bíblia diz que não vai passar esta geração, ou uma geração, até que estas coisas aconteçam. E eu quero aqui mostrar algumas coisas importantes. A figueira, ela tipifica Israel. A Bíblia diz que nós somos figueira brava, e nós fomos enxertados na figueira verdadeira, nós somos enxertados em Israel. A figueira é Israel, por isso que se diz que nós, os gentios, fomos enxertados. Lembra do texto? Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pode dar mais um. João, capítulo 1, versículo 11, 14 e 17. Os ramos naturais são os judeus, ela é a figueira, e os ramos enxertados é a igreja. Nós somos enxertados em Israel.
É claro que vai ter um tempo de tratamento. Essa igreja que é a noiva, que está sendo ataviada, preparada, ela está sendo preparada para receber o noivo, que o noivo já está às portas. Essa noiva vai subir. Todo judeu que se converteu a Jesus faz parte da igreja. Todo judeu que não se converteu ainda continua no judaísmo. Deus, por causa desta aliança que tem com o povo de Israel, vai permitir um período para que o judeu ainda se salve. E esse período é depois do arrebatamento. Só que aí a graça foi tirada, o Espírito Santo foi tirado. A salvação não vai ser mais em confessar Jesus, em receber Jesus como funciona hoje. Depois que for o arrebatamento e começar a grande tribulação aqui na terra, a única forma de alguém se salvar vai ser dando a sua própria vida. Por isso que Apocalipse diz: quem são aqueles que vêm com as suas vestes salpicadas com sangue? São aqueles que vieram da grande tribulação. Então, irmãos, a grande tribulação é um período de tolerância, de paciência, para Deus voltar a trabalhar com o povo de Israel. Vai ser neste período que vai ser reconstruído o templo, mas eu nem quero falar muito destas coisas. Num outro momento nós vamos falar fatos que vão acontecer pós o arrebatamento. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos: o arrebatamento está às portas. Jesus está vindo buscar a sua igreja, irmãos. E nós não podemos fazer de conta, como diz algumas pessoas. Tem gente que faz cara de paisagem. Sabe o que é cara de paisagem? Não está nem aí. Infelizmente, não viu a realidade, ainda não percebeu da veracidade dessas coisas e da urgência destas coisas, estão ainda um pouco distantes. João capítulo 1, esse texto que eu mostrei ali, eu quero só novamente ler com os irmãos, para você entender que o Evangelho veio sim, primeiramente para os judeus o rejeitaram, e depois por causa disto, claro que Deus já tinha esse plano de que todo aquele que nele crê pudesse ser feito filho de Deus. Então nós temos aí em 1 João capítulo 11 e versículo 12, veio para os seus, falando a respeito de Jesus, e os seus não o receberam, falando dos judeus, não receberam Jesus. E o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A salvação veio para todo o gentio, a salvação veio para todas as nações, povos de todos os lugares. Por quê? Porque os judeus rejeitaram, e aqueles que confessam, que recebem Jesus, a palavra do Senhor é muito claro, Deus permite um poder. Esse poder no grego significa exósia, significa um poder de capacitação para se tornar filho herdeiro de Deus. Esse poder só vem de Deus. Este poder é um poder transformador, que a Bíblia diz que fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o tratar de Deus com a igreja, irmãos. Este é o tempo em que nós vivemos. E há um texto também de Romanos capítulo 11. Vai um pouquinho para frente, Romanos capítulo 11. Quero te mostrar mais uma base daquilo que nós estamos estudando nesta noite. Romanos 11, a partir do versículo 11. Paulo está escrevendo a uma igreja gentia, é uma igreja de Roma. Roma não faz parte de Israel, era uma outra região. Então olha o que Paulo está escrevendo, falando com os romanos, capítulo 11, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Ele está falando de Israel. Israel tropeçou, não foi só para cair. Olha o que diz: de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para o incitarem à emulação. Deus permitiu que os judeus o rejeitassem, para que a salvação viesse a todos os povos, raças, tribos. E a Bíblia diz que este relacionamento de Deus com esses outros povos, raças e tribos, pudesse incitar a emulação. Sabe o que é isso, irmãos? Tem uma outra tradução que diz: para que a igreja, esses outros povos, raças e tribos e nações, pudesse causar nos judeus os ciúmes, pudesse causar no judeu o desejo de
voltar a conhecer e a buscar o Messias verdadeiro. Então a igreja provoca ciúmes em Israel, mas é um ciúmes para fazê-los também encontrar-se com o Messias. E é esta mensagem que nós temos ensinado, nós temos pregado. E a igreja tem que abraçar esta mensagem, porque agora é o tempo de salvação, agora é o tempo de santificação, agora é o tempo de caminhar com Deus, irmãos. Este é o tempo de nós levarmos a sério a vida cristã, a caminhada cristã. Os tempos estão passando. Eu poderia fazer algumas contas aqui, irmãos, mas eu não quero ser tentado a fazer contas. Não quero que você fique contando, vai ser no ano tanto. A Bíblia diz que não vai passar esta geração. Se não passar, pode ser que não cumpra esses 70 anos, desde quando a figueira começou a brotar. No dia 14 de maio de 1948, deixa eu terminar de ler o versículo 12. Então o texto diz que Deus permitiu que a salvação viesse para todas as nações, para provocar em Israel ciúmes. Olha o versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, por causa de Israel não ter recebido, o mundo todo recebeu, é isso que está dizendo, tá? Então, por causa da sua queda é a riqueza do mundo, assim é a sua diminuição, a riqueza, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios. Quanto mais a sua plenitude. Então Deus tem uma aliança. Irmãos, o período de grande tribulação não é para a igreja. A igreja vai ser arrebatada antes disto. A igreja vai ser levada antes disto. Em Apocalipse diz que o Senhor não permitiria que a igreja passasse por um período de muita dificuldade. Antes ela seria tirada. Há uma palavra lá no original grego que diz tirada abruptamente, e esse tirar abruptamente é a respeito do arrebatamento da igreja. Versículo 13: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Versículo 14: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os que da minha carne e salvar alguns deles. Então Paulo tem consciência de que a salvação para o mundo gentil foi para provocar no povo judeu estes ciúmes, deles voltarem a reconhecer Jesus como Messias. E o versículo 14, agora o Paulo está falando dele mesmo, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, ou posso provocar os ciúmes, os da minha carne, os judeus. Então Paulo está falando para que de fato tudo isso que Deus permitiu é para causar estes ciúmes aos judeus, para que eles possam conhecer a salvação. Irmãos, nós temos um grande privilégio de podermos pertencer à igreja do Senhor Jesus. A data de 14 de maio de 1948, a figueira começou a brotar. Então, vai pensando aí na sua cabeça, 1948, a figueira começou a brotar. E a palavra diz que não vai passar esta geração sem que estas coisas aconteçam. Então, se você pegar 1948 e somar uma geração, aí você, já está todo mundo fazendo continha, né? Eu fiz uma continha para saber com quantos anos eu vou estar quando completar os 70. Mas lembre-se que essa geração vai ser 70 a 80. Então nós não vamos marcar data nenhuma, e nem eu estou pregando aqui e marcando data. Mas o que eu quero é que os irmãos tenham consciência, mais do que nunca, a volta de Jesus está próxima. E nós não podemos ficar brincando de igreja, irmãos. Nós não podemos ficar fazendo de conta. Irmãos, ainda tem tantas pessoas que não conhecem a verdade, que precisam conhecer. Ainda tem parentes nossos. Ainda tem pessoas que estão no mundo cego, que precisam conhecer a verdade. E nós muitas vezes estamos brincando de igreja, e as pessoas dando passos largos, e alguns que morrem vão para o inferno porque se perde a oportunidade na morte. É tempo de nós levantarmos, é tempo de nós crescermos, é tempo de nós desenvolvermos, é tempo de apurar o nosso amor às coisas celestiais.
nós fazemos parte da geração que vai ver a volta do Senhor Jesus. Amém? Eu não senti muita força nos irmãos. A gente brinca com as pessoas e diz assim: como é que se diz? Quem vai ficar feliz no arrebatamento? Alguém vai ficar feliz no arrebatamento? Ou vai preferir subir? Amém? Que a igreja de Jesus possa subir, irmãos. Que nós possamos aumentar o nosso compromisso com as coisas de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Nós temos que olhar para frente. E às vezes nós pomos a mão no arado e ficamos olhando no arado dos outros. Mas ali está saindo meio torto. Olha, ele está fazendo isso, não é muito correto. E cuidando do outro, e o meu animal empurrando o arado, e o risco todo saindo errado, irmãos. Nós não temos que nos preocupar com os outros. Nós temos que nos preocupar com a nossa casa, com a nossa família. Nós, como líderes, nos preocupamos com os irmãos. Os pastores se preocupam com as suas ovelhas. Este é o papel dos pastores, esse é o nosso papel. Mas guarda isso no teu coração. E Jesus censurou os fariseus, porque eles não discerniam os tempos. Hoje todo mundo aqui já entende, todo mundo discerne os tempos, todo mundo já sabe que Jesus está às portas para voltar. Dá uma olhadinha no livro de Lucas. Então vá ao livro de Lucas, está ali, Lucas 12. Quero ler alguns versículos deste capítulo. Lucas 12, versículos 54 e 56. Ainda falando sobre esses finais dos tempos. Lucas 12, 54 a 56. Jesus censura as multidões por não discernirem a época e as estações, e os chama de hipócrita. Olha aí. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. Quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Jesus está falando, vocês até já acostumaram a prever quando vem chuva. Nós sabemos, irmãos. Hoje à tarde começou a escurecer e todo mundo começou a olhar para cima e falar: eu acho que à tarde vai chover. Hoje de manhã teve um casamento lá de alguém do Trevo, que foi na Kratos. E ontem eu tinha visto previsão de chuva. Falei: Senhor, não deixa chover durante o casamento. E de fato na parte da manhã fez um dia muito bonito. Mas nós olhamos para o céu, aquele vento vem soprando assim diferente, aquelas nuvens escuras, todo mundo diz: vai chover. Então Jesus está falando, nós aprendemos a discernir os tempos e as estações. Nós sabemos dizer: olha, pelas circunstâncias vai acontecer isso. Mas olha a bronca que Jesus dá, versículo 56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir este tempo? Vocês sabem discernir quando vai chover, ou quando vai mudar de estação, ou quando vem a época da colheita, ou quando vai vir a época da uva. Tudo isso nós sabemos, irmãos. Nós já estamos acostumados com o tempo. Todo mundo sabe que agora, começando o mês de maio, começa a esfriar um pouquinho. Já tem que puxar aqui mais de um lençol, um cobertorzinho a mais. Quando chega mês de junho, mês de julho, nós vamos ter um tempo mais frio. Todo mundo está acostumado com isso. Agora, se nós sabemos discernir os tempos da terra e do céu, como diz a palavra, e não sabemos discernir o tempo espiritual, irmãos, é isso que nós não podemos deixar que a nossa igreja, que as pessoas continuem cegas caminhando. Nós temos que exortar: Jesus está às portas. E eu não vou gastar tempo de falar de roupa, de falar de sapato de pessoas, de falar de coisas que são fúteis. Nós temos que falar das coisas que resolvem ou resultem em vida eterna. Nós temos que falar daquilo que realmente promova mudança na vida e no coração das pessoas. Não vamos ser chamados de hipócritas também, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala de duas gerações. Eu já quero aqui ir encerrando a minha palavra. Duas gerações importantes. Nós fazemos parte de uma delas. A primeira geração, nós combinamos, né? Quando eu viro assim para trás, ela dá um clique lá.
São duas gerações privilegiadas. A primeira geração é a geração de Jesus, é a geração das pessoas que viram Jesus, e o próprio Senhor fala sobre isso no livro de Lucas. Você está em Lucas, vai lá para o capítulo 10, versículo 23 e 24, Lucas 10, 23 e 24. Diz assim a palavra: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Então Jesus está dizendo que aqueles discípulos, aquelas pessoas que foram ali contemporâneas do Senhor Jesus, era uma geração bem-aventurada, porque viu a salvação. Você lembra daquele senhor ancião, quando levanta o Senhor Jesus, quando foi apresentado no templo? Ele diz: agora, Senhor, os meus olhos contemplam a tua salvação, dizendo: agora eu posso até ser promovido, porque agora eu vi o Salvador. Aquilo que era esperado. A Bíblia diz que os profetas esperaram, todos eles quiseram ver essa salvação, mas Deus permitiu que esta geração fosse uma geração privilegiada de conhecer particularmente o Senhor Jesus. E nós tivemos o privilégio de nascermos depois desta salvação, num período chamado graça, num período em que Deus relaciona-se conosco de uma forma maravilhosa através do Espírito Santo. Esse período da graça é quando o Espírito está dentro de mim, o Espírito revela, o Espírito fala, testifica, o Espírito conduz, o Espírito revela coisas, irmãos. É este tempo que nós vivemos, porque o Espírito Santo está dentro de nós. A segunda geração privilegiada é a nossa geração, essa geração que vai ver a volta do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisto? Amém, irmãos. E nós temos que falar para as pessoas que Jesus está às portas, e que nós não podemos perder tempo, e que se nós temos este ano, um ano de crescimento, é ano de você pegar aí a sua fichinha de Projeto André, coloca nome de pessoas que precisam ainda se converter, pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, coloque em todos os cultos. Eu tenho várias fichas dessa, e eu estou sempre orando e colocando: Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, cria uma oportunidade para que eu possa chegar para essas pessoas, usa, Senhor Deus, a minha vida. Eu estou constantemente orando por elas, irmãos, e já tenho muitas desses nomes que já se converteram. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que entender que isso é urgente. O nosso trabalho é preciso para ganhar o nosso pão de cada dia, mas o nosso trabalho não vai ser para sempre, irmãos. A nossa família é importante, nós cuidarmos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, mas a nossa família não vai ser para sempre, vai ser só um período que Deus permitir aqui na terra. Muitas coisas que nós temos é por um período aqui na terra. O que eu estou querendo dizer para os irmãos, que existe uma dimensão terrena, mas existe uma dimensão espiritual, irmãos, que nós temos que olhar com estes olhos. A segunda geração é aquela que vai ver a volta de Jesus. Ainda no capítulo 21, vai lá no capítulo 21 de Lucas, e eu quero ler um versículo 28. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está falando desta geração que vai ver o arrebatamento da igreja, que vai subir, que vai ser promovida. Esta é a nossa geração. Para fechar, irmãos, eu quero que você mais uma vez volte para o livro de Mateus, capítulo 24. Diante disto, então, recordando o que nós falamos, eu mostrei
que nós somos a última geração. Mostrei para os irmãos algumas profecias, pelo menos aí 3 textos falando das últimas profecias que foram já cumpridas. Falei um pouquinho da questão histórica, o que é uma geração, e falei sobre a parábola da figueira. Quando a figueira começar a brotar. Então eu queria só novamente ler no capítulo 24, eu vou ler o 32 ao 35 e depois eu quero ler outros versículos. Então de novo, capítulo 24, versículo 32. Em nome de Jesus, irmãos, aprenda com esta palavra, aprenda com esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Muito bem, nós sabemos dessas verdades. E o que é que nós temos que fazer com isso? Esta noite perder o sono? Claro que não, irmãos. Nós vamos dormir muito mais tranquilos, porque nós sabemos que Jesus está às portas. Mas temos que chamar a responsabilidade para nós e tomar algumas atitudes importantes. E eu te aconselho essas atitudes aí no capítulo 24, no versículo 42 a 44. Vigiai, pois. A ordem é essa, irmãos. Vigiai. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então o que eu quero dizer, irmãos, é tempo de vigiar. É tempo de nós estarmos atentos às coisas de Deus, às ministrações, às pregações que são ministradas. Muitas vezes tem pessoas que começam a caminhada cristã e depois algum encanto do mundo, alguma coisa começa a te chamar a atenção e te convida a dar um passo para o mundo. E você está com um passo numa canoa onde Deus te colocou, e você tenta colocar o seu passo numa outra canoa, e acha que dá para levar a vida com o pé em 2 canoas. Não dá, irmãos. Você vai cair e a queda vai ser terrível. Nós temos que decidir por Jesus. Nós temos que vigiar. Algumas pessoas falam que não vêm à igreja porque por algumas razões muitas. Eu queria que a Hillary pudesse já ir preparando. Eu vou colocar 2 vídeos, irmãos. O primeiro é um que fala por que as pessoas não vão à igreja. Nós temos que saber disso. Algumas pessoas acham que a igreja é lugar para enriquecer o pastor, a igreja é lugar para as pessoas mostrarem roupas finas, a igreja é lugar de você ter status. E a igreja não é lugar disso, não. A igreja é de pessoas que carecem, pessoas que têm um coração quebrantado, pessoas que precisam ter um encontro com Jesus. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas, irmãos. Algumas pessoas vêm à igreja e ficam escandalizadas. Meu Deus, eu vi que na igreja aconteceu isso, tinha lá alguém que fez tal coisa. Claro, porque as pessoas estão sendo trabalhadas, estão aprendendo. Aqui é onde recebe as pessoas que chegam como elas vêm do mundo. É assim, o Senhor Jesus nos aceita da forma como nós estávamos lá no mundo. Agora, o que Jesus não aceita é que nós continuemos da mesma forma como chegamos. Porque a igreja é lugar de transformação. A igreja é lugar de mudança. A igreja é lugar de nós entendermos que eu tenho um chamado, e esse chamado vai ser usado na obra. Deus vai usar a minha vida para isto. A igreja é lugar de despertar para a fé. É lugar sim de sermos prósperos. É lugar sim de nós podermos dar testemunho de cura. É lugar de coisas maravilhosas, porque nós vivemos essa dispensação do Espírito Santo. Mas nós temos que chamar as pessoas que ainda não conhecem a verdade para vir conhecer o amor de Deus. Então nós vamos colocar esse primeiro vídeo
Presta atenção, se quiser apagar mais uma aqui, pode apagar. Eu não sei se os irmãos conseguem ler, mas eu penso que sim, dá para ler aqui, né? Então, presta bem atenção, é bem rapidinho, mas por que algumas pessoas não vão à igreja? Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Começa novamente, por favor. Churches have. Here's a few reasons why people don't go to church. I can't come to church until I get my life together. Church is how I got my life together. Church is filled with a bunch of hypocrites. And there's always room for one more. All they care about is your money. They care about me, not about my money. Is there some kind of dress code? Yes, the code is wear some clothes. Church, it just makes me nervous. I was nervous at first, and then I felt right at home. I'm not sure I believe everything that you believe. But you can still belong. Church is for wimpy, girly men. You want to say that again? If you knew me and what I've done, you wouldn't want me. If you knew me and what I've done, you wouldn't be worried. So please, come to my church, Where nobody's perfect, where beginners are welcome, where socks are optional, where grace is required, where forgiveness is offered, where hope is alive. and where it's okay to not be okay. Really. Amigos, na igreja nós não precisamos mostrar que está tudo bem quando não está bem. Nós somos aceitos como nós somos. Na igreja é lugar onde pode vir pessoas que estão em pecado, sim, mas para ser transformados. A igreja não está preocupada com o nosso dízimo, com aquilo que temos. A igreja está preocupada com a nossa alma, com o nosso coração. E nós temos que ter consciência disso, queridos. E eu queria mostrar mais um vídeo, e esse também é um vídeo curtinho. Eu vou deixar depois salvo aí na memória do computador, se o pastor depois quiser passar com mais tempo para você ver isto, depois a irmã pode deixar salvo ali no computador. Esse vídeo fala do testemunho de alguém que aceitou Jesus, fez parte da igreja, e foi condenado à morte pela KGB, polícia russa. E colocaram esse camarada dentro de uma prisão, onde a janela estava quebrada, num lugar que a temperatura é mais frio que o nosso freezer, dentro da geladeira, a temperatura menos 10, menos 15 graus. É mais frio que o nosso freezer. E ele foi colocado ali para morrer, passar a noite e morrer. E ele começa a orar, era um cristão, e começa a buscar a Deus, e de repente ele começa a ficar desesperado: Senhor, o que vai acontecer da minha vida? E nesse exato momento, Deus levanta em sonhos algumas pessoas que estão num outro país, para que naquele momento orasse por aquele fulano que chama Alexander. E começaram a orar, e começaram a clamar, e ele dá testemunho. Naquele mesmo momento, ele sente um calor começando a subir sobre a sua vida, e ele começa a sentir a sua circulação novamente, começar a mexer. Eu quero mostrar para os irmãos o poder da igreja quando ora. Quando Deus nos traz a lembrança de certas situações, às vezes nós lembramos o nome de um irmão, de uma irmã. É tão comum nós pastores, às vezes nós estamos no culto, Deus coloca família tal. Eu pego minhas canetas, sempre estamos com caneta e papel. Família tal, situação tal, ligar para fulano, orar com ciclano, passar no hospital. Neste feriado que teve aí de Páscoa, nossos adolescentes, jovens, tiveram aí uma imersão maravilhosa naquele acampamento, né? Vieram todos cheios, transbordantes, foi algo maravilhoso. E Deus falou que era para eu ficar
atento pelas coisas. Eu não fui, fiquei por aqui, falei que estava à disposição de alguém que precisasse, e tive várias chamadas de orar em UTI, orar por pessoas que estavam doentes, outras que estavam com problema. Nós temos, irmãos, que ver a necessidade das pessoas e socorrer. Então, quando Deus te traz a lembrança, uma situação, o nome de alguém, é para você interceder, viu? É para você entrar em oração. Se for para chamar o grupo de intercessão, faça isto. Mas não é apenas para ficar falando sobre a pessoa ou fazendo qualquer tipo de fofoca. Então preste atenção nesse vídeo e aí nós vamos encerrar orando. É o testemunho de Alexander. Eu acho, só um minutinho, dá uma pausa aí. Eu acho que está pequena a letra. As pessoas conseguem enxergar, não? Aí do fundo não, né? Então eu vou lendo para os irmãos, tá? Este relato é verdadeiro, fala da luta de um homem para a sobrevivência num campo de trabalho forçado. É o que eu li. Se quiser apagar mais uma sequência de luz, ele pode apagar. Seu crime. A escolha de seguir Jesus Cristo. The hunger continues, Fome contínua, not just for não por days, alguns dias, mas por semanas, but for meses, weeks, months, years. You cannot get rid of Você não it. consegue se livrar dela. And the other continuing Outra feeling is the sensação constant contínua é cold, o frio incessante, terrible um cold. frio terrível. Sometimes Às vezes eu I sentia felt como se a minha as if my circulação blood sanguínea fosse circulation was parar. slowing down. I was Eu personally estava amazed impressionado at the com o meu power of poder de endurance, resistência. because by all accounts, Porque I sem should have dúvida, become eu seriously deveria ter ill and ficado died gravemente a long time doente. ago. Morrido muito tempo. Norte da Sibéria. Certa I noite, was thrown into a cell entrado with a numa broken cela com window. uma janela quebrada. The KGB was O KGB determined to estava do an determinado a experiment fazer um and freeze me. experimento e me congelar. Later they would say, Depois eles diriam, broke ele the quebrou window a of the janela da cell and cela died of cold. e morreu de frio. I felt Eu me despair. desesperei. I thought to myself, Pensei comigo has mesmo, God really left Deus me? realmente me deixou? Am I really Fui forgotten and completamente neglected? esquecido e abandonado? Have my years of suffering been Meus in anos de vain? sofrimento foram em vão? And in my No despair, desespero comecei a I orar. began to pray. I usually pray silently, Normalmente eu orava em but this silêncio. time I Mas started naquela to vez appeal to comecei a God clamar a out Deus loud. em voz alta. God, Deus, have you o left Senhor me me? deixou? My cries were bursting from my heart, Explotava no literally, coração in utter despair. desespero. Filipinas. One night I had a dream. Certa noite eu tive um sonho. In my dream, I was told to pray Ele for me foi dito Alexander. para orar por Alexander. I had no idea Eu who não tinha Alexander ideia was, quem era Alexander. but I told my church Mas eu and disse we à minha began to igreja, pray for him. começamos a orar por ele. And right then, Naquele exato I suddenly momento, senti felt de a repente um calor palpable físico physical warmth. palpável. Not the kind that Não do comes from tipo a que vem heater, de um aquecedor, but like when a mother mas como draws her freezing child to alguém her breast aperta, and warms him with her aquece a tears of respiração compassion. consoladora. It was a very Era um calor living, humano human muito vivo. warmth. It penetrates you Penetra as você if como se piercing you to perfurasse the o seu heart, coração. and inside your De heart dentro a do seu spring coração opens brota up, uma fonte out da of which qual flows flui a paz. peace, a wonderful, magnificent, soothing peace. E reconfortante paz. I felt
felt a very loving, Senti um toque brotherly touch. amável e fraterno. Someone's caring hand touching my shoulder. Rosa de alguém tomando. I actually Eu felt it. senti isso de verdade. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your O suffering." seu sofrimento. This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being, as if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. Energia de calor. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal A person. mesma de uma pessoa normal. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor. This is impossible. Impossível. We can't explain Dá it. para explicar. About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. Pedindo para orar por Alexander. And we finally found out who this Alexander was. Quem ele é. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Sobre ele. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. União Soviética. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone. It so happened that many people began praying for me. And that was exactly Fizeram isso when they exatamente released quando me. eles me libertaram. Alexander foi liberto de modo inesperável e sem Prayer explicações. opened the prison Oração doors, abriu as portas da prisão. and as the gospel O affirms, Evangelho libertou. set the captives free. Amém, irmãos? Primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu chorei muito. Falei, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero fazer diferença para muitas pessoas. Coloca no meu coração, Senhor, as necessidades das pessoas. Eu quero fazer diferença, Senhor. Eu queria convidá-lo a ficar em pé. Pode deixar essas duas do fundo aqui apagadas. Eu gostaria que você pudesse tomar 2 tipos de atitude. Assim tá bom. A primeira atitude, irmãos. O conselho de Deus nesta noite é nós nos posicionarmos. Se porventura você tem caminhado sobre 2 canoas, se você tem andado com um pé na igreja e outro pé no mundo, você precisa buscar este perdão de Deus. Deus sempre está com os braços abertos esperando a nossa mudança. Então nós vamos fazer um apelo. Você vai fechar aí os teus olhos e nós não vamos ficar agora olhando para ninguém, mas se você precisa de retornar para Deus, se você precisa se reconsagrar, pedir perdão, se arrepender, ou mesmo se você ainda não fez essa entrega para Jesus e você quer fazer porque de fato Jesus está às portas para o arrebatamento, eu quero te pedir para você vir aqui à frente e você vai ficar aqui neste canto da direita. Se você precisa tomar uma decisão de reconciliação com Jesus, você vai vir aqui à frente. E se você ouviu essa palavra e entende que Deus tem um chamado para a tua vida e que você quer ser usado, e até então foi assim, usado de uma forma muito tímida, mas você quer de uma forma intrépida, você quer realmente ser usado por Deus, você quer fazer diferença, se você está inconformado no teu lugar, eu quero te pedir para você vir aqui à frente, ficar aqui neste lado, neste meu lado aqui, onde está essa mesa azul, e depois nós vamos fazer alguns desafios e vamos orar a Deus. Eu não quero assim gastar muito tempo, foi a direção que o Espírito Santo me deu. Se você precisa se reconsagrar, se restaurar com o Senhor, se você precisa de um conserto, não vá embora hoje sem fazer isto.
venha aqui à frente e fique nesse canto. E se você quiser pedir a Deus para que use a tua vida, você quer ser um desses intercessores, você quer ser um desses que vai enxergar o reino espiritual, você está inconformado com este tempo, eu te convido a vir aqui deste outro lado, aqui no meu lado esquerdo, em nome de Jesus. Eu quero abrir esta oportunidade, queridos, para nós podermos orar e fechar aqui esta ministração. A igreja tem que ser valente, a igreja tem que ser corajosa. Corajosa tanto para ouvir o chamado do Senhor, como corajosa também para se arrepender dos seus pecados e voltar ao Senhor. O recamassuri andalabalas, ele canta la machuri delebalas, o ralaia la sancaramachiri basuri andalabalas, o tandalabalas, alaia la churi delelas, o sandarabalas. Queridos, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Se você precisar de restauração, não volte para sua casa como você chegou. Deus está te esperando para uma transformação de vida. Você é querido do Senhor, você é amado do Senhor. O ricambassuri andalabalas, o tericantalabalas. Deus tem pressa em te usar. Alaia chacarabassuri andalabalas, o ricantalabalas. Você sabe para onde você deve vir, irmãos. Eu não vou ficar insistindo aqui, mas rapidamente faça essa sua escolha. Venha aqui para frente, seja corajoso, em nome de Jesus. O ricamassuri andalabalas, o xandarabassuri andalabalas, o ricamassuri andalabalas. Vou pedir para Cássia, para os pastores de Américo, que abraçasse essas pessoas que estão aqui. Abraçasse essas pessoas. Dê um abraço. O ricantalabassuri andalabalas. A palavra do Senhor diz: perdoados estão os teus pecados. Deus quer uma mudança de vida. E você que quer ser usado por Deus, você que está inconformado com a vida rotineira, Deus está te chamando, te levantando para um posicionamento, irmãos. Deus quer usar a tua vida no teu escritório, no teu trabalho, na fábrica onde você trabalha. Deus tem pressa. Tem vizinhos ainda que precisam se converter. Tem pessoas que precisam receber o poder de Deus através da tua vida. E eu agora quero ministrar esse poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh, remassuri andeleba chacarabalaias. Oh, meu Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua igreja. Aqui está, Senhor Deus, o povo escolhido que precisa de um toque do Senhor. Oh, recalabassuri andalaias. Deus, em nome de Jesus, vai agora fazendo cair toda escama, Senhor. Vai fazendo cair, Deus, toda cegueira, Senhor. Deus, que agora um mover novo nestas vidas. Deus, uma unção fresca sobre estas vidas. Receba o poder de Deus. Receba a unção de Deus sobre tua vida. Unção poderosa para testemunhar. Unção para falar das maravilhas do Senhor. Todo espírito de vergonha agora é quebrado. Todo espírito de timidez é quebrado em nome de Jesus. Oh, recalabassuri andalaias, em nome de Jesus. Receba esta unção poderosa. Receba do Senhor. Abra os teus lábios. Vai declarando esse poder sobrenatural de Deus na tua vida. Você vai voltar para a tua casa, para o teu lar, cheio do Espírito Santo, com poder sobrenatural, para tocar as vidas, para orar pelas pessoas, para trazer transformação de vidas. Tem pessoas que precisam de cura, e vocês vão ser enviados como igreja do Senhor Jesus. Oh, remachuri andalabasse carabalaias. Oh, rebassuri andalabalas. Vai orando, irmão, vai orando. Se você ora em línguas, ora ao Senhor. Vamos cantar este cântico em nome de Jesus. Oh, xalabassuri andalabalaias, se carabalas. Vai falando com Deus, vai se dispondo como um vaso, vai se quebrantando em nome de Jesus. Oh, remassandarabalaias, oh, xarabalas, etarabassuri andalabalas. Sei que estás aqui. A presença do Senhor é palpável, irmãos.
Posso sentir o teu calor. Toque do Senhor sobre a tua vida agora. Poxa, massa Vem me envolver. Porra, massurianda labaxê carabalás. Constranger com teu amor. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui. Amado, recebe a oração do teu povo. Posso sentir o teu calor. Macereca, vai agora recebendo essa unção de Deus sobre a tua vida. Vem me envolver. Massurianda labaxarabalás. Constranger com teu amor. Aleluia, Jesus, aleluia. É, Senhor. Filho de Davi. Levante a tua mão, toque na horda do Senhor. Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Vai tocando, Jesus. Faz as escamas cair. Filho de Davi. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. É, Senhor. Toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver. Porra, macereca, tabalás. Oh, Jesus, mais do teu poder, mais da tua unção, Senhor. Porra, macharabasura, etarabasura, malabanaia, sepa, tabalás. Envolve-nos, Senhor, nos teus braços. Repassar a Constranger com teu amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Teu calor. Eparaba, furianda, labaxê, porra, maçã, darabalá. Porra, maçã, darabalá. Constranger com teu amor. Aleluia. Vai enchendo, Senhor. Enche mais, Senhor. Vai, Jesus. Oh, darabalá. Oh, darabaçã, aleluia. Irmão, presta atenção. Este mover de Deus, este mover profético, está vindo sobre a tua vida. Presta atenção agora o que eu vou falar, irmãos. Você talvez recebeu alguma cura já na tua vida. Deus me curou da coluna. Não foi para poder só jogar futebol ou para praticar esporte, também. Mas Deus me curou para eu poder ter saúde, para poder falar do amor dele. Deus curou muitas pessoas aqui de enfermidades terríveis, para você poder ter vida e para você falar deste amor de Deus. Você não vai falar do que Jesus fez na vida de outros, você vai falar do que Jesus fez na tua vida. Esse é o maior testemunho. E a maior transformação que nós temos é que o Senhor Jesus nos recebeu como éramos, fracos, falhos, miseráveis. Mas o amor dele é tão grande que ele nos alcança, nos purifica, nos dá capacitação e poder
para nós podermos anunciar às outras pessoas. Amém, irmãos? Tem pessoas que trabalham em lugares que eu nunca vou poder entrar. Eu nem o pastor Zé Américo não podemos ter acesso, mas vocês têm. Tem vizinhos de vocês que nós nem sabemos e nunca vamos chegar lá, mas você pode ir para essas pessoas. E o que Deus mostra nessa noite, que Deus quer fazer de cada um de nós como um farol, como alguém que realmente vai ser usado. E quando você abrir a boca, irmãos, você vai ver uma unção de Deus chegando sobre a vida das pessoas. Se tiver alguém enfermo, não precise se preocupar, estenda tuas mãos, ore por essas pessoas. Deus tem nos dado saúde porque o tempo está passando e logo Ele vai vir buscar a igreja, e muitos precisam se salvar. E essa palavra eu dou para esses irmãos também, porque a palavra do Senhor diz: há coração quebrantado e contrito, e Deus não despreza. Esta mesma unção de poder está sobre a vida de vocês, porque vocês se apresentaram a Deus e confessaram o seu pecado. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Pai, a honra, a glória, o louvor. Tu és soberano, altíssimo, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus.